Olá pessoal, bem-vindos à TV Galáctica. Olha com quem eu estou aqui, com a doutora Gilda Moura, Karen Rodrigues, minha amiga, família cósmica, né pessoal? Hoje nós estamos aqui fazendo uma live com a maravilhosa doutora Gilda, que tem muito, mas muito conhecimento. Então, estamos aqui no quarto encontro dos contatados em São Paulo. São muitas perguntas, recebemos mais ou menos 200 perguntas, pessoal, mas a doutora Gilda tem um tempo limitado. Então eu separei 10, nem sei se ela vai conseguir responder por causa do tempo. Tudo bem, doutora? Muito obrigada pelo convite ao grupo. Cada vez melhor, né, Karen? Perfeito. Tá curtindo, Karen? Muito, nossa, hoje foi maravilhoso. Muitos contatados dando relatos, eu fiquei babando lá. Isso mesmo, pessoal. Os contatados juntos vão fazer muita diferença. Mas eu vou começar com as perguntas, Karen, e hoje vai trocando. Olha, doutora, tem uma pergunta assim. Este é o quarto encontro, né? Qual é a finalidade de juntar todos esses contratados? O que a senhora pretende com eles? Bom, a primeira ideia foi dar apoio, né? Segundo, eu queria descobrir a razão do contato, na verdade. Eu comecei com a pesquisa para não só descobrir o coração, mas o porquê que existe contato, né? A pesquisa começou por aí. Aí eu descobri na pesquisa que eles todos tinham muitos poderes paranormais. Então, e alguns sabendo lidar com esses poderes e outros não. Então, eu resolvi começar os encontros para nesta troca e nesse encontro de energias e identidades, tá? Eles irem se achando e a gente ir apoiando. Por isso tem uma equipe por trás, né? E agora nós queremos fazer a pesquisa, não só uma pesquisa com a parte eletroencefalograma, até para ver as frequências que eles todos emanam, né? Mas também o uso, por exemplo, de floral, de alguns florais, se ajudaria para diminuir determinados sintomas que eles têm, como medo, ansiedade, alguma paranoia de percepção, todos eles têm, né? Uma ansiedade enorme. Então, se isso realmente ajudaria. Verdade, né? Bom, Karen, está aí a pauta. Nossos internautas aí da TV Galáctica me passaram, que eu não sei que nós viríamos aqui. E esse encontro foi maravilhoso. Maravilhoso. Eu gostei do relato do menino híbrido. Todos, né? Você sabe que eu vou dar um relato aqui. Ele não é o primeiro que desperta, tem contato em rave. É rave. Pois a música é bineural, você já sabia? Bineural, Eu já vi coisa sobre isso. E diz que eles mudam a consciência. Mexe muito com a consciência da pessoa, né? Bacana. A híbridos de ETs deste grupo, eles sabem o que são? Eu acho que alguns sim, outros não. Porque, na verdade, a gente começou a ter essa ideia de híbrido a partir da pesquisa dos abduzidos com o David Jacob, né? E o David Jacob que coloca que a finalidade da abdução seria essa criação de híbridos, né? E aí, através do livro da minha amiga Bárbara Lamb, eu comecei a questionar isso. Até quantos híbridos podem existir no meio de nós e nem saber. Como até hoje não tem um teste de DNA que prove, nós vamos continuar só com os relatos, né? Até a gente conseguir provar. Como é que chega na conclusão que é híbrido? Tem algumas características, por exemplo, são geralmente aparentam menos idade, fazem interferências eletrônicas, tem uma temperatura corporal normalmente mais baixa que a maioria, tem um olhar muito forte. São uma inteligência acima da média. Não, isso eu já estou fora. E bastante poderes, né? É um grupo bem grande de poderes, desenvolvidos ou não. Bom, eu tenho mais uma pergunta. Já há muito tempo vem sendo pesquisado sobre a questão da linhagem Merovingian. O que tem a ver os contatados com essa linhagem? Bom, para mim, dentro do pacote que eu recebi pronto, que é o meu livro Pactos Ancestrais, né, eles vão me mostrando que aquela energia, ou aquela linhagem que vai começar no Egito, lá com Akhenaton, né, ela vai passar até Jesus e de Jesus vai ter todo esse segmento que vai acabar com os merovingios, né? E que para mim, né, uma das coisas, não só vem do Egito, como anteriormente já tinha vindo de Mu, né? Eu acho que o contato todo, quase todo mundo tem essa noção de alguma coisa ligada ao Egito ou ligada a esse território. Mas explica quase todos têm essa sensação interna, ou esse conhecimento desse saber ancestral. Não é? Eu não posso provar, mas é a minha sensação de que isso acontece. Explica essa palavra que você perguntou para ela, que é o Merovingian. Ninguém conhece. Merovingian é a
linhagem de Tá um Maria, pouco de eco, acho que de a gente vai ter que Jesus, fazer. de Maria Madalena com Jesus, né? Os descendentes, né? Não estão conseguindo Não estou entender? conseguindo entender, tá muito eco. Tá muito eco? Era Mas é horrível. que... Por isso que ele abriu a porta. Gente, o eco... Vamos abrir a janela. Isso aí. Melhorou? Melhorou? Abrir a outra. Vou abrir a outra, peraí. Tudo ao vivo é assim, né, Então, criança? se não vive assim, Melovígia, pessoal, essa linhagem de Maria Madalena com Jesus, que deixa então os seus descendentes e tem essa linhagem de Akhenaton no Egito, né? Que é descendência E direta. muitos dos reis, né, europeus, do sangue azul, chamado sangue azul, seria dessa linhagem dos merovingios. Né? Que interessante. Agora, isso é um estudo grande, tem melhorado publicado, muita coisa que é real, muita coisa que é fantasia, a gente tem que ir filtrando. Sem dúvida, sem dúvida. Doutora, por que os contatados e os abduzidos buscam tratamentos, centros de psicologia, Nos centros espíritas. nos centros espíritas? Por causa da frequência, muito fenômeno, muita sensação corporal, como nós estamos falando hoje, que tem a ver com a Kundalini, só que eles não sabem disso. E tem um boom que é muito engraçado. O ano do boom da abdução é 1980. E é o boom do espiritismo, porque ninguém sabia o que era quando eu todo mundo fazendo espírita. Né? E o centro espírita tinha pouco conhecimento disso, quer dizer, eles ajudam a parte do mediunismo, dessa parte sensitiva do contatado, da paranormalidade do contatado. Mas, na verdade, agora que estão um pouquinho mais abertos, estão entendendo um pouco mais que existe uma diferença entre o contato com o espírito ou com os não-humanos, né? Os que nós chamamos não-humanos, que não sabemos o que é. Bom, doutora, no seu ponto de vista, e de acordo com alguns anúncios, essa semana mesmo tivemos um anúncio que a maioria dos Estados Unidos confirma que são OVNIs, que estão aí, uma coisa inédita, né? Porque os Estados Unidos eram o primeiro a negar tudo, agora está começando a ter essa abertura. Quando esses seres extras, intras, vão se apresentar para a nossa humanidade? O problema é o seguinte, que é o que todo mundo confunde. A Marinha deu o carimbo de que aquele fenômeno é real e desconhecido. A Marinha não disse que é de extraterrestre. É verdade. Tem que ganhar isso. É um fenômeno, né? É fenômeno. Um fenômeno que eles acham que não é terrestre, porque eles não têm controle daquele fenômeno. Mas ninguém da Marinha afirmou que é um OVNI, né? que é um objeto extraterrestre. É um fenômeno aéreo desconhecido. Não identificado. Não identificado, mas fenômeno aéreo, não é nem objeto aéreo. É um fenômeno aéreo não identificado. Eles não sabem o que é, mas eles não estão afirmando que... Mas a pessoa pergunta, no seu ponto de vista, quando vai ser o auge desse contato massivo? Porque todo mundo espera. Eu acho que isso não é tão cedo. Não vai acontecer tão cedo. Não está preparado para isso. Eu também acho. Doutora... Eu acho que vai haver um contato bastante próximo, mas em grupos. Entendi. Isso. Eu acho que é mais provável. Que nem esse rapaz que vai fazer o contato... Ele está chamando, porque sabe que o Cisco faz isso, né? E aquele escritor Charles. O Charles que virou Verônica, mas o escritor, o JJ Benítez, ele era jornalista, ele não acreditava, ele foi no encontro, viu, aí ele resolveu fazer. Eu fiz parte do grupo do Charles Pozuel. Eu conheço que bem essa história. Doutora, é amiga muito amiga do Carlos. Como a senhora é contatada, o que você diz sobre a finalidade dos contatos e quais raças que estão à frente disso? Bom, aí eu entro dentro do que eu digo sempre. A abdução tem um grupo certo de raças, não tem essa variedade que tem na internet que todo mundo acredita. Tá? Dentro da minha pesquisa com a abdução, eu só tenho reptiliano. Assim mesmo, o meu reptiliano não é essas coisas gigantescas, são magrinhos, grossudos, de garrinha. Tá? Temos os greys, os baixos e os altos. Nós temos os seres insectoides e temos os brancos muito altos. Tá? Em abdução são esses seis. Não tem mais nenhum, não tem definição de arturiano, breniano, siriano, venusiano. Não tem nada disso em abdução. Tá? O contato, sim. O contato é que tem toda essa variedade de seres. Com 52 raças, agora já está em 107 raças. Nossa. Eu acho que é tanta raça que eu já me perdi no caminho. Eu vou tentar, pelo menos, entender um pouquinho mais
fazendo uma comparação arquetípica e mitológica, inclusive, pelo menos com aqueles que são mais conhecidos, arturianos, pleiadianos, sirianos, né, venusianos, ou pelo menos tentar entender esses que são mais conhecidos ou mais badalados, né? Doutora, eu vou fazer uma pergunta que realmente veio pela internet e até por outros contratados. Contratados estão sendo chamados para o meio político, para participar do meio político. Isso faz parte de algum plano cósmico desses seres? O que está acontecendo? Eles querem que as pessoas entrem? Olha, se faz parte do plano, eu não sei. Mas eu sempre achei que os contratados deveriam assumir a política para poder ajudar a mudar. Tanto que eu fazia uma brincadeira, que quando todos os médios do Brasil se tornarem canais, a gente conserta o Brasil. Então, quer dizer, tornar canal o que é? São os contratados, né? Os contratados teriam essa claridade, né, de tentar a modificação. Inclusive, eu fui até convidada pelo Jorge Versilo, cantor, porque ele queria fazer um grupo justamente para ajudar essa modificação social e política no Brasil. E precisa ter ligado do bem, né, ligado à consciência na política. Né? Falando nisso, vou fazer um jabá. Dia 29 vai ter uma meditação coletiva mundial, não é só Brasil, na frente das prefeituras, dos palácios do governo, para que a gente consiga ancorar mais luz nos governantes, para que a sociedade seja mais beneficiada, e é uma meditação mundial. Olha que bacana, hein? Foi bacana, hein? Bacana, né? Porque afinal de contas, oração tem poder, né? Cris, a tua letra está muito linda. Existem pessoas que ficam com os lê você, porque eu não entendi a letra. Na verdade, isso aqui eu faço questão de perguntar, doutora, porque assim, isso acontece comigo, pessoal, é você que nos assiste sabe disso. Esse cara me sabe, porque todas as fotos minhas ele tira e me mostra meus olhos, ele coloca na minha página. Existem pessoas que ficam com as pupilas retilíneas. Isso. O que significa isso? Tem a ver com os reptilianos, tem a ver com que raça? Bom, dentro da pesquisa mundial, que é do ICAR, que é um instituto americano que tem o maior número de pesquisados em abdução no mundo inteiro, né? Então, eles colocam que as pessoas que têm olhos verdes, azuis, muitas vezes mudam de cor, ou podem até ficar retilíneos, tá? E que teria para eles uma ligação, talvez, com a parte reptiliana, tá? Eu não sei se é com reptiliano, não sei que é um gato, né? Felino. Talvez seja com felino de lira ou alguma coisa assim, não seja propriamente reptiliano. Agora, na verdade, eu não sei. Não existe uma pesquisa específica em cima disso. Entendeu? Na verdade, o que importa, né, que esteja quem for, no meu caso, que eu fico com os olhos retilíneos, na verdade, eu venho aqui para honrar para a procedência cósmica. Então, assim, vou fazer o meu máximo melhor possível. Se for isso, né, não interessa. Agora eu vou ficar assim. Podemos fazer mais uma pergunta, Karine? Olha aí, você tem que encerrar. Tá, a gente vai precisar encerrar, pessoal, você está gostando, eu estou adorando aqui. Órion é uma colônia reptiliana com o que se mostrou no Egito, é isso? A pessoa está perguntando se Órion, né, é uma colônia... Para mim não é. Tem muita confusão em cima de Órion. Colocam um draconiano no estudo do Órion, porque tem a chamada Guerra de Órion. É verdade, falando do Star Trek. Mas então, se tem reptiliano em Órion, é alguma coisa que foi expulsa, que tem pouco e que não é o principal da constelação. E também o fato de ser reptiliano não quer dizer que seja negativo, né, doutora? Não, mas no meu contato é Órion e meu contato não é reptiliano. Então. Eu não tenho nada de reptiliano na minha história. Mais uma pergunta. Dentro desses 4 encontros que a senhora fez... Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, não, no Brasil, porque ela foi para o Rio, né? Não, mas tem mais do que isso. 4 só em São Paulo. 4 só em São Paulo. Dentro dessas reuniões, o que foi mais que te impressionou de alguém que colocou a sua história? Tem muito caso. Mas assim, um que a senhora lembre para... Tem muito caso importante que foi colocado. Inclusive, para mim foi muito importante, porque o meu medo é que começasse a aparecer muita gente fora da realidade. E não acontece isso. Os relatos têm sido todos, para mim, muito importantes. Perfeito. E todos condizem com os anos 80, de quem é abduzido, contatado, sempre a mesma coisa? Na última reunião aqui de São Paulo, teve um advogado que tem um relato que está sendo estudado, que é muito interessante e muito diferente de todo o resto. A senhora pode contar? Eu posso contar reduzido, porque é um contato meio grande. A pesquisa vai ter que ser longa, né?
Ele estava numa reunião de negócio num sítio aqui fora de São Paulo, era um grupo todo. Ele saiu com duas amigas no carro para comprar bebida. Quando estava voltando, o que o relato dele tem de importante? Eles são perseguidos por uma nave até o sítio. Quando chegam no sítio, o grupo todo que estava em reunião sai, todo mundo vê a nave, tá? E ele salta do carro e ele desaparece, e quando ele volta a aparecer, ele aparece como sendo levado de outra forma, como se ele fosse um ser pequenininho, com as orelhas grandes, completamente diferente do que ele era. Depois ele aparece normal outra vez. E o mais interessante que você não sabe é o relato da moça que estava dirigindo o carro. Que viu, né? Tem uma gravação dela que é fantástica. Ela está em Portugal, o dia que ela voltar eu gostaria de entrevistar. Porque ao mesmo tempo ela é levada, porque ela não acreditava, mas ela começa a ver tudo na cabeça dela, na mente dela, começa a ver os seios, tudo na mente dela enquanto ela dirige o carro. Então é um contato que precisa de uma pesquisa extensa, porque ele tem tudo, né? Ele tem várias testemunhas, tem nave, tem ele sendo levado, tem o depoimento dela, então é bastante interessante. Bom, uma coisa que eu posso afirmar categoricamente, a gente aprende muito, e eu acho que é uma troca. Esse compartilhamento é muito importante. Eu, particularmente, eu não vejo a hora que ocorra a próxima reunião. Da reunião, porque estava com eco. Estava com eco, fala de novo da reunião. Bom, eu particularmente, pessoal, eu não vejo a hora que ocorra a próxima reunião dos contratados aqui em São Paulo. Bom, cara, eu queria te agradecer por participar comigo aqui nessa live com a doutora Gilda. Gratidão, Gilda, uma honra. A Gilda está escrevendo uma história aí, ó, uma pena de luz, entendeu? Pessoal, porque aqui na TV Galáctica é assim, você vê o invisível, escuta o inaudível e acessa o que dizem que é impossível. Vem com a gente aqui, pessoal. Gratidão, Gilda.